Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro De Mãe para Mãe. Hoje eu tenho aqui uma convidada super especial que vai nos contar a sua experiência de uma gravidez na adolescência. Ela, que teve gestações em fases diferentes da vida, agora também vive a experiência como avó. Então, com vocês, a minha convidada, Glicélia Azevedo. Seja bem-vinda, Gli! Obrigada. Obrigada mais uma vez, Li, por estar aqui conosco. Tenho certeza que a sua história vai atingir muitas mães, muitas futuras mamães também, e também adolescentes que possam estar passando por isso. E pra gente começar, eu queria saber um pouquinho, vou voltar lá no tempo. Como é que foi, assim, a sua gravidez? Como você descobriu que você estava grávida na adolescência? Então, descobri assim foi curioso, porque embora, né, eu já estivesse grávida, eu não sabia mesmo. E eu me lembro que eu estava no trabalho com uma colega, né, que inclusive é a madrinha do meu filho, e tinha uma amiga dela que estava grávida e foi lá para fazer um teste de gravidez. E naquela época, eu não sei nem se existe hoje, tinha uma injeção que eles aplicavam. Se não estivesse grávida, a menstruação descia. Se tivesse, né, cortava e Uma injeção? e eu nem nunca soube disso. Aí eles brincavam comigo, Gli, vamos, quer tomar uma também para ver se tá grávida? Eu que, mas eu não tô grávida nada. Nossa, eu não sabia disso. Nem eu. E tinha essa injeção. E aí passou-se uma semana, né? E eu pensei, gente, que loucura. Porque assim, por que ela estava fazendo essa brincadeira? Porque eu não estava, eu namorava, né? E eu tinha terminado. Eu e o namorado, Sim. né? Do pai do meu filho, a gente estava terminado. Então ela ficava brincando. E se você estiver grávida? Eu falei, não, não tô grávida. Só que, por incrível que pareça, eu estava grávida. Não tomei essa injeção, porque eu falei, imagina que eu vou fazer isso. Sim. E depois de um tempo, a gente estava terminado, já tinha o quê? Já tinha um mês, mais ou menos. Mas a gente queria muito voltar e tudo. E aí eu peguei um dia, falei assim, eu já sei, eu vou falar para ele. Olha só, coisa de adolescente. Ai, lá vem. Eu vou mandar mensagem Ai. para ele, recado, né? Mensagem. Recado. Manda recado. Recado. Falando que eu preciso falar com ele, né? Aí ele marcou um encontro, eu falei que era sério, e eu falei para ele, olha, eu tô grávida. E tudo foi numa brincadeira. Você fez isso, Gli, brincando? Fiz isso brincando. Meu Deus do céu. E aí a gente conversou, ele ficou muito assustado, bravo também, e aquela coisa. E fui embora para casa e deixei correr, né? Sim. Só que aí, passou um tempo, eu comecei assim, a perceber que eu estava sentindo algumas coisas que não estavam normais. Você tinha quantos anos, Gli? 16. Tinha 16 anos. Não, e eu tinha acabado de fazer 16, que Nossa, eu faço super novinha. dia 8 de janeiro, e isso que eu tô te contando estava assim na semana, logo depois do carnaval. Sim, né? fevereiro. Isso. E aí eu peguei e senti que estava alguma coisa diferente. Aí eu peguei e fui falar para minha mãe, né? Embora assim, naquela época, na minha época, não tinha informações como hoje tem. Como eu Sim. dei informações para minha filha, para os meus filhos. Sim. Então, para mim é tudo muito novo. Só que assim, eu muito apaixonada, querendo muito voltar. E eu confesso que eu estava até torcendo para estar grávida, porque eu acreditava Nossa, que estando grávida ia ser a melhor É porque coisa antes também era assim, né? Exatamente. E eu me lembro, quando eu fui fazer um teste em farmácia, eu fui com a minha mãe, né? E fazia lá, era rápido, colhia, né? Um material e mais tarde um pouquinho pegava o resultado. Nisso a gente fazia uma volta. E minha mãe, eu lembro ela apavorada, torcendo para eu não estar grávida e eu torcendo para estar. Ai, E eu, assim, Gli. tão inocente, torcendo para estar grávida. Oh, meu Deus, mal sabia o que vinha pela frente. Sim. E quando eu peguei o resultado, eu e minha mãe, que a gente abriu assim, e eu vi que estava, e naquela hora eu assustei. E eu não entendi o que ia acontecer comigo. E aí eu estava grávida. E aí, para falar para o pai, para a família do pai, da mãe dele, e todo mundo, e eu fiquei assim com muito medo, eu tive muito medo. Sim. Porque na minha adolescência era muito diferente de hoje. Né? A gente Com não tinha certeza. tanta informação, eu ainda era uma menina, muito menina. Eu ainda nem tinha estudado, tipo assim, eu saí da escola antes, eu nem estudava nessa época. Eu fui terminar realmente meu ensino médio, eu já tinha os meus 3 filhos, quando eu terminei o ensino médio. Eu já tinha os 3 filhos, então assim, foi muito difícil para mim. E aí essa foi a notícia, e não foi fácil para a família receber Não, com certeza notícia, não foi. Teve briga, teve muitas coisas que não foram legais. E tanto que a gente foi morar junto, eu já estava no 8º mês, quando a gente foi já estava bem morar avançada junto. a gestação. Né? E nisso, coisas foram acontecendo que não foram Sim. fáceis. Mas, enfim, aconteceu. Superou, né? Superei. Mas ali, quando você descobriu, você estava com a sua mãe, né? A sua mãe, provavelmente, foi um choque para ela também. Mas a gente sabe que a mãe, a gente acolhe, né? O filho mesmo que tenha sido um choque.
Mas com as outras pessoas da família, você se sentiu, assim, apoiada? Ou você sentiu que teve muito julgamento mesmo? Teve muito julgamento, inclusive de mães de amigas. Eu lembro de uma amiga, minha melhor amiga, eu me lembro dela não achar muito legal a filha tá tendo amizade comigo. A minha mãe, o choque maior para ela, a minha mãe não queria ser avó nunca. Não queria. A minha mãe, ela levou muito tempo a superar isso. E o meu pai não aceitou isso de jeito nenhum. Sim. Meu pai teve muitas brigas. Quando foi falar com a família dele, teve briga. Assim, eu confesso, foi muita confusão. Mas eu estava tão apaixonada, queria tanto viver isso. Porque, assim, a gente também estava passando um processo difícil entre minha mãe e meu pai. Então, Sim. eu queria muito viver a família. Eu queria muito construir Sim. a minha família. Mesmo sendo uma menina ainda, eu acreditava muito na família, porque era o sonho da minha vida, né? Sim. E quando eu estava já assim no 6º mês, a gente não morava junto, como eu te falei, foi no 8º mês que a gente foi morar junto. Eu estava passando muito mal, acordei sentindo muitas dores. E aquilo, eu estava assustada, eu nunca tinha sentido tanta dor. E eu estava já estava sentindo as dores do parto, eu estava sempre as contrações de parto. Já no 8º mês? Com 6 meses. Com 6 meses? Com 6 meses. E nisso era mais ou menos a hora do almoço, eu já não aguentava mais, muita dor. Quando ainda mandou recado para ele, e aí foram me levar no médico. E assim, descobri que eu estava já em preparação para trabalho de parto. Nossa, deve ter sido um choque para vocês. Foi muito. Porque para mim aquilo tudo era muito novo, eu estava com muito medo, né? E aí, imagina, as famílias não estavam se falando muito bem, aquela coisa, então tudo isso eu acho que contribuiu. Eu não sabia, assim, naquele tempo que eu queria muito estar tendo filho, mas depois eu descobri, assim, meu Deus, que era muito mais assustador ali para mim, né? E aí, mas assim, eu descobri naquele momento, e quando eu cheguei, para você ter ideia, eu não tinha tanta informação que eu comecei a fazer o meu pré-natal mais ou menos um mês antes dessa data, com 6 meses. Mas com 5, então, praticamente? Que aí foi começar a fazer aquela coisa. Então, quando eu cheguei passando mal no hospital, nem o médico que me atendia estava no hospital. De repente, eu sou atendida por um que está de plantão, e ele faz aquele toque, né, que é complicado. Muito desconfortável, muito desconfortável. E fala, olha, vou ter que internar, porque o bebê está querendo nascer. E eu fiquei lá, né, parada, sem saber o que fazer, com medo. E sozinha, aí o pai dele estava lá, e que a gente, né, foi um choque para todo mundo. Sim. E as coisas foram acontecendo. Fiquei internada, graças a Deus tudo deu certo. Mas, assim, foi muito assustador. Foi. Nossa, eu não consigo ter dimensão, assim. Eu vejo você falar, mas eu fico pensando na minha cabeça, porque eu, como fiquei grávida já com 30 a mais, né? Com 31. Então, eu já levei um choque. Eu fico imaginando você uma menina, né? E mesmo com muita informação, eu fiquei chocada. Você é uma menina, super jovem ali. Mas a sua gravidez, depois dessa complicação, ela teve mais alguma outra complicação? Foi depois disso você teve que fazer alguma coisa? Não, e aí foi tudo tranquilo. Foi tranquilo, só teve que repousar mesmo? Só, e tipo assim, deixar de fazer muitas coisas, pegar peso, né? Cuidar, mas assim, foi tranquilo. Sim, foi tranquilo. Né? Embora estava marcado já por um mês e de repente foi quase um mês antes, que foi a data que eu já comecei de novo a sentir aquelas mesmas contrações, então eu tinha certeza ali, eu já sabia que eu realmente, porque eu já tinha passado pela experiência. Sim. E foi mais difícil quando eu estava com 6 meses do que quando foi, porque assim, eu já tinha passado aquela experiência, então eu estava ali já... Meio que pronta para saber o que viria a seguir. E eu já sabia como é que ia ser. E você passou muitas dores, né? Muitas dores. Você teve as dores do parto, então, na verdade, né? Tive. Porque quando eu tava... Pra você ter ideia, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Sim. Quando eu cheguei. Aí, é bastante. Muito. É bastante, já. E eu lembro que tinha umas medicações que eu tomava eu lembro de uma hora bem específica, na hora do almoço, um pouquinho antes. Que quando aplicava, era 2 injeções grossas e uma fininha que era pro bebê. Eu imagino, hoje, depois de ver se tanto falar, que eu acho que é essa que dão para amadurecer. O pulmão. Eu acredito, porque estavam preparando, porque se acontecesse, pelo menos tentando. Então, e hoje, essa dói, Gli. E eu sentia assim, quando aplicava, eu sentia que eu sentia sair pelo meu nariz o cheiro da medicação. Nossa, e dói. E muito forte. Essa dói. Então, assim, eu confesso que eu fiquei bem traumatizada e com muito medo, né, da hora do parto, mas aí... Mas depois foi tranquilo, né? E nessa fase, assim, dessa primeira gestação, teve alguma coisa que te marcou muito, que você nunca esqueceu?
Além dessa parte, assim, ali de você quase ter tido o bebê prematuro, né? Precoce mesmo. Mas alguma coisa que te marcou muito, assim, que você nunca esqueceu, que ficou muito marcado na sua cabeça? Teve. Inclusive, foi justamente por causa dessa época que ele quase nasceu. Que aí que eu fiquei sabendo, logo depois que eu saí do hospital, que o pai dele falou, olha, o médico falou que pode ser o bebê tá faltando algum órgão, ou por você ser muito nova, não tá preparado, o corpo formado completo para, Sim. né, ter um bebê agora. Então, quando ele nasceu, e assim, foi no hospital público. Só que eu tive a sorte que quando eu cheguei para já com estava realmente para nascer, eu cheguei, era bem plantão do mesmo médico que me atendeu antes. Ai, que bom. Para mim foi assim, um alívio, porque Já conheci o caso. já conhecia. Então, me internou e ele foi esperando. Eu cheguei no dia 3, né, de novembro. Eu fui para o hospital umas 8 da noite, porque eu já sabia, porque me falavam muito, olha, você chega no hospital, se grita muito, eles não ficam perto. Se você vai muito antes, põe você para andar muito, manda voltar para casa. Então, eu não queria passar por isso também. Sim. Porque eu também vi isso acontecer quando eu fiquei internada. Então, eu falei, não, eu vou. Então, durante o dia, eu fiquei contando os minutos da contração. Então, quando eu cheguei, foi na hora que ele foi para nascer, né? Eu me lembro do médico falar, olha, eu vou esperar mais tantos minutos, se não dilatar mais um pouco, porque teve que ter aquele pique, no meu tempo se cortava. É uma coisa assim que eu nunca entendi aquilo. E eu tive nas três. Nas três gestações. Nas três. Só que aí não tive o pediatra dentro da sala, estava o médico e uma enfermeira. Então, assim, tudo muito difícil. Mas eu fui muito bem atendida e assistida, Sim. porque o hospital era novo, tinha muito estagiário, então eles o tempo todo estavam lá. Ali. Então aquilo me ajudou muito. Mas aí quando teve o parto, que aí deu tempo certinho, com o corte, a criança nasceu, mas eu lembro de ver ele nascer muito roxinho, porque esperou muito tempo. E eu vi. E aí o médico acabou de tirar o bebê, ele que foi lá para fazer limpeza, porque não tinha pediatra, não tinha ninguém. Então eu fiquei vendo tudo aquilo e eu fiquei assustada. E eu não sabia como reagir. Aí ele levou o bebê e eu fiquei lá. Aí que foi tirar placenta, passar por aquele processo, dar os pontos e tudo. Então, quando eu retornei para o quarto, isso marcou muito para mim, porque eu vi o bebê, aí que eu fui ter noção. E ele, assim, ele gemia muito, porque ele nasceu, assim, demorou. Então, eu imagino que ele pudesse estar sentindo alguma dorzinha. Eu ficava pensando. E ele, assim, embora ele estava encaixado, mas ele não estava totalmente encaixado no lugar certo. Eu acho que ele estava meio pro ladinho, por isso demorou. Então, ele nasceu com a cabecinha tão, assim, pontudinha. Então, eu acho que ele estava com alguma dor. E o bebê lá, gemendo, e eu não pegava o bebê. Aí a enfermeira chegou e falou assim, mãezinha, pega o seu bebê, ele é seu. Naquele momento eu não tinha entendido que era meu. Porque eu fiquei olhando e, tipo, medo de pegar, será que eu posso? Então foi tão marcante quando eu peguei, eu cheguei assim, me arrepio, porque eu peguei que eu entendi, é meu. É uma emoção sem fim, né? Foi assim, incrível, sabe? Então naquele momento eu me tornei mãe. A hora que eu falei que eu lembro que eu falei pra ela, eu posso? Imagina, eu posso. Eu falei, é meu, eu posso pegar. Então quando eu peguei nele assim, aí foi um susto, porque quando eu peguei, eu não senti o bracinho dele. Na hora eu me lembrei do que o médico falou. Eu falei, meu Deus, meu filho não tem um braço. Arranquei a roupa, imagina o susto. Ele tinha tirado o bracinho, porque como nasceu antes, era uma roupinha enorme que tinha arrumado no andar, foi uma coisa assim tão hilária. E aí eu contando os dedinhos, contei tudo. Olha tudo. Contei cada dedo do menino, porque eu olhei e falei, não, ele não tá faltando nada. Porque na hora eu levei um susto, eu pensei, não faltava um braço. Pensa? Eu peguei, eu senti uma manguinha sem nada, ele com o bracinho aqui, ó. Tá dobradinho? Aí, daquele momento, eu não larguei ele mais. Eu nem lá no bercinho, eu queria que ele ficasse comigo. E assim foi, grudadinho. E fui vivendo. Mãe. Me tornei mãe naquele momento que eu pude pegar. É uma emoção sem fim, não é? A gente olha assim, pra ver se tem tudo. É realmente, agora olhando, você falando isso, eu lembro de quando Noah nasceu. E é realmente a sensação de, olha, se tem tudo, se tá com todos os dedinhos, como tá. É muito emocionante, gente. Exatamente. Muito. E você é uma menina, né? Você se tornou uma mulher. Isso. E naquela época não tinha essas ecografias que mostram tudo. Ah, não tinha? Não tinha, porque eu, por exemplo, eu só fui saber desse negócio de ecografia morfológica agora que eu fui ter neto. Mas no meu tempo, se tinha, não se falava o nome. Eu lembro da ecografia que media crânio, o fêmur, mas assim, era só umas coisinhas que falava, então. E você chegou a fazer? Fiz uma, porque foi. Como eu tive esse problema, então eu tive que fazer, porque, como eu te falei, eu comecei com o médico, e quando eu fui, já era outro médico, e aí esse que me pediu, e foi tudo muito rápido, porque você viu, ele quase nasceu com 6 meses, ele era para nascer em dezembro, nasceu dia 4 de novembro, então foi pouco tempo, eu não consegui fazer todo o processo de um pré-natal e tudo. Ele era para quando, de dezembro?
Era até para a primeira semana de dezembro. E E ele nasceu nasceu dia 4 de um novembro. mês antes, praticamente Um um mês mês antes. E aí foi assim, não tinha uma roupa lavada. Nossa, E Glee. quando veio o bebê pro quarto, vieram assim uns 3 bebês juntos, porque tinham 4 no quarto, né? De longe eu sabia qual que era o meu, porque minha mãe tinha Ai, sério? minha mãe tinha uma cobertinha que é de retalho. Sim. Porque eu não tinha nem cobertor. A avó dele Você ia tava um comprar mês? um mês. Aí quando eu vi enroladinho aquele cobertor, eu reconheci na hora a cobertinha que de retalho. Eu fofinho. falei, é o meu, aquele ali, eu tinha Sim. certeza. E foi assim, nunca esqueci esses momentos. Então, assim, um momento que me marcou foi justamente na hora que eu peguei, porque eu me lembrei na hora do que eu tinha falado antes, né? Sim. Mas graças a Deus estava tudo perfeito, Ai, é isso é lindo. bom. E tá. E foi tudo aí, tranquilo tudo nessa fase. tranquilo. E ali no hospital você ficou muitos dias nesse primeiro bebê? Não, hoje é diferente. Sim. Mas naquele dia a gente ficava só 24. Parto normal ficava 24 horas. Era só 24 horas? 24 horas. Na minha época era. Hoje já não é mais assim. Lá no mesmo hospital não é mais assim. E, tipo assim, se a mãe tivesse tudo ok e o bebê também, com 24 horas já era liberado. Sim. Tá? E eu lembro que eu saí assim, né, com muita dor por causa dos pontos, que foi um corte muito Você levou grande. muitos pontos, Glee? Levei, eu não sei te contar, mas assim, eu levei muitos. Que quando eu cheguei em casa, eu não mexia a perna e aquilo inchou e eu fiquei com a perna dura, eu não conseguia andar. Que dói. Foi, e eu era muito Menininha. menininha, o corpinho muito magrinha, muito. Nossa, era muito miúda. Então, assim, foi difícil isso. Mas eles te falaram, desculpa te interromper, te falaram que iam cortar ou não? Não. E detalhe, não tem essa anestesia que. Epidural que não tem nada. Não tinha nada disso. E eu confesso que eu tava com uma dor e aquilo muito forte. E eu senti cortando, eu senti a dor do corte. Tenho na minha memória a dor do corte. Gente, Glee. Tenho. Isso é traumático. Isso é muito traumático. Muito, muito traumático. Muito traumático. Mas mesmo assim, eu não passei por aquela coisa que eu via falando, não, foi tão difícil que eu não quero mais ter filho, não. Sim. Eu mesmo Não, assim. passou. Passava, e tipo assim. E realmente, quando ele nasceu, eu não fiquei sentindo mais uma dor. Teve esse desconforto de ponto, Sim, mas normal, né? foi tão automático que eu, nossa. É que você tá tão imersa ali naquele cuidado com o bebê, né? Que passa. Acaba Exato, passando. exato. Você teve alguma dificuldade nessa primeira gestação com a amamentação? Não, não Não? tive. E assim, a única coisa ruim que eu falo é que eu sempre falo, falta de informação, Sim. até mesmo de quem estava à minha volta. Ele mamava muito, muito. Sempre, nossa, e eu sempre tive muito leite. Isso é bom. Aí, a avó paterna, na época, que não foi por maldade também, querendo ajudar, falou assim, Gli, eu acho que o seu leite não está sustentando, vamos dar uma mamadeira. Falavam muito isso, não falavam? Falava, e eu inocente também, e ela também. Eu falei, poxa, e eu tava assim, muito magrinha. Sim. Quando começa a amamentar, a gente perde muito peso. Eu já era magrinha. Começando a amamentar, fui, dei uma mamadeira. Pra quê? Ele não quis mais meu peito. E pra mim isso foi difícil. Porque, pra mim, o momento mais lindo que eu sinto falta até hoje É a amamentação. é a amamentação. Que é único, né? É uma conexão única. E ele foi o quê? São uns 3 meses que eu amamentei. E eu senti muita falta disso. Nossa, e ele não quis mais o PG nenhum, porque ficou muito fácil, né? E mamar. E Não ele precisava fazer esforço, não né? A precisava, mamadeira. e ele, assim, sempre foi muito bom para mamar. Mas e aí passou. E aí eu fiquei um tempão ainda com... Tirando leite. Tirando leite, assim, nossa, Chegou e a era uma empedrar dor. alguma vez? Chegou, não, do primeiro não muito. Sim. Mas tive todo esse processo. E foi assim, nossa, e eu fiquei muito triste. Mas, enfim, Passou. passou. Às vezes é como você disse, ela também não fez por mal, né? Não Era a informação que foi, você tinha. E era a rede de apoio que eu tinha, e foi assim, muito bom. Na hora a gente queria, né? Porque o menino, eu achava que tá com fome, então eu tô A chorando gente porque tá acha. com fome. Sim. Mas não é, criança realmente nessa fase mama natural. mais, eles querem mais, eles mamam um pouquinho e quer, né? Mais O vezes. estômagozinho desse Nossa. tamanho, mama um pouquinho, encheu. Daqui a pouco quer de novo. Quer de novo. Mas é isso que você falou, às vezes acha que tá com fome, mas não, é natural, né? Exatamente. E eu acho que também, isso é muito importante, que eles também não tinham, né, as pessoas que às vezes nos auxiliavam tudo, não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje em Exatamente. dia, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre amamentação, sobre maternidade, sobre puerpério, e antes não tinha, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu era criança, pelo menos, via grávidas e tudo, eu não via falar, tipo, de depressão pós-parto. Era uma coisa que eu não via. Eu quero saber como é que foi seu puerpério ali, dessa primeira gestação. Então, Você teve muita oscilação, tudo, óbvio que a gente sabe que é uma queda de hormônios, né? Vai abaixo. Mas e aí, como é que foi? então, a palavra puerpério eu vim saber há pouco tempo. Ah, é? Então, se eu tive, eu nem sei que eu estava tendo. Sim. Assim, como eu te falei, eu estava 16 anos nessa época. Eu parei de estudar, porque eu estava cuidando da casa, né?
E eu me lembro, assim, que em casa, para mim foi uma confusão, porque eu morava com a minha mãe e eu trabalhava. Então, eu não cuidava da casa, não tinha essas obrigações, só o fim de semana. Sim. Então, na hora que acordava, que eu via, né, o bebê chorando, queria mamar, aí tinha que fazer almoço, porque o pai dele ia chegar, tinha que almoçar. Aqui tudo assim, eu fiquei tão confusa que eu assim, quando eu olhava, eu vi que eu estraguei muita roupa, porque o leite vazava, e eu não achava que o leite materno ia mofar a minha roupa. Olha, não, eu estraguei tanta roupa. E, tipo assim, não tinha fralda descartável nessa época. Ai, Não, detalhe, viu? Não tinha fralda exatamente. descartável. Ele chegou a usar a fralda descartável quando a gente ia passear num shopping que a avó comprava pra gente trocar. Mas todas as fraldas eram de De pano. pano. E, né? Aí você Lavar na mão? imagina, na mão. E eu tive que aprender a fazer tudo isso. Que aí minha mãe me ensinou muito. Minha mãe assim foi, nossa, ela, a primeira semana ela ia para dar o banho. Mas antes de cair o umbigo, eu dei banho. E foi assustador, porque eu tive outros e eu vi a diferença. O Sim. umbigo deles deixaram mais ou menos desse tamanho e filma gases. Então, quando eu molhava, aquilo pesava. E eu me lembro que eu fui dar no Nossa. primeiro banho que eu fui dar. Aí, quando eu virei ele assim de costinha para lavar as costas, eu acho que ele tipo, abaixou e pegou o narizinho na água e meio que sufocou e eu levei um susto. E o que que eu fiz? Levantei o menino e aquele umbigo pendurado, eu vendo aquela cena toda e eu entrei em pânico e eu lembro que eu só abracei ele. Assim, e chorei, Nossa, comecei a chorar, comecei a com chorar. culpa. E eu falei, meu Deus. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vem me ajudar a dar banho. Eu tava no medo. Mas aí ela foi Dá indo, eu fui medo. dando. Mas foi muito assustador, porque eu falei, meu Deus, é uma vida, um serzinho. E ele era tão bonzinho. E não me dava trabalho, mas eu, assim, descobrindo tudo ali. Você estava aprendendo também a ser mãe. Aprendendo. Ele aprendendo a viver no mundo e você aprendendo a ser mãe. Exatamente. Nossa, dá muito medo. Eu vou te falar, eu também tinha muito medo do banho. Porque eles escorregam. Então, Eles são muito lisos ali, né? Eles escorregam, né? gente, e foi assim, e eu parecia que eu tava brincando às vezes, porque eu trocava de roupa nele umas 3 vezes no dia. Trocava pelas Porque eu roupas. queria ver ele com as roupinhas, Sim. sabe? Aí eu punha pra ele dormir na minha cama uma hora. Aí, na minha época, tinha uns, chamava Moisés também, mas era tipo um bercinho, uma coisa Sim. grande, só era deitadinho. Aí eu punha pra dormir do lado da minha cama, tinha uns banquinhos, eu punha pra ficar do lado da minha cama. Aí, às vezes, eu ficava mudando de lugar. Eu acho que eu tava ali aprendendo, entendendo que agora eu tinha uma família, eu tinha que aprender. Sim. Mas foi muito fácil ser mãe dele, muito fácil viver aquilo, mas foi tudo assim. Eu confesso que parecia que eu tava brincando De mesmo. casinha. Porque eu me lembro que eu brinquei de boneca até os 14. Com Sim. 15 eu conheci o pai, com 16 eu já era mãe, então foi assim, muito rápido. Muito rápido, você Muito amadureceu rápido. muito rápido. Muito rápido. E depois, essa gestação foi a primeira. Qual o tempo de diferença que eles têm? Um do 4 outro? anos. 4 anos. 4 anos. E como que foi a segunda e a terceira gestação? Como é que foi já? Você já tinha experiência da primeira. Então, E como é que foi as outras? da segunda gestação, assim, eu também não esperava. Nenhuma das 3 foi planejada. Sim. Essa primeira, tanto que cada filho meu, para mim, tem um significado. Sim. Realmente, o primeiro foi inocência, né? O da segunda, eu falo, foi o perdão de Deus na minha vida. Quando eu descobri que eu estava grávida, também já estava alguns meses, porque eu até... Na primeira eu não tinha percebido. Na segunda eu percebi. Eu menstruei até o 3º mês, então eu não sabia que eu estava grávida. Mas do Guilherme, no fundo, eu estava sentindo. Quando aconteceu, porque assim, eu e o pai dele, a gente estava se separando. Então foi numa dessas idas e vindas e eu acabei ficando grávida. Aí a gente decidiu a ficar junto um tempo ainda, mas foi muito difícil. E a gravidez foi bem mais complicada do que a primeira, embora teve aquele problema de estar nascendo antes. Mas eu tive pressão alta, coisa que eu nem tenho pressão alta, né? Não foi com o mesmo médico. E aí já foi num hospital particular. Eu Sim. comecei a fazer o pré-natal e fui atendida. E o médico percebeu que eu não estava bem. E eu me lembro dele falar que era para me acalmar. Eu estava sofrendo uma pressão muito forte, porque a família paterna queria muito que eu fizesse uma cesariana para eu operar. Ah, queria que você operasse para não ter mais filho. Para não ter mais filho. Só que eu estava num processo de separação que ninguém entendia. A gente era muito jovem, eu tinha 16, Sim. ele é 5 anos mais velho do que eu só. Então, assim, a gente também, sabe, não é tipo assim, é culpa dele. Não, a gente estava descobrindo tudo, foi muito difícil. Sim. E ele também sofreu muita pressão com tudo isso, e a gente não estava bem. E eu confesso que por mais que eu ainda gostava muito dele, mas eu não queria estar ali naquele relacionamento. Só que eu já estava grávida.
E a gravidez não foi legal para mim, foi muito difícil. Eu sofri muitas coisas, assim, sabe, emocionais. E o médico, ele foi sincero, foi um outro médico, muito bom. Mas ele falou, olha, primeiro você vai cuidar de você. Da sua saúde. E você não vai fazer uma cesariana, você não precisa. Eu ainda tinha 20 anos, Tô nova, jovem. não vai fazer uma cesariana e eu vou conversar com o pai, com a família que está pressionando, porque isso não está certo. Então você não vai mudar de médico. E nenhum médico vai fazer uma cesariana. Porque não Você pode. era muito jovem. Não pode fazer. Sim. E ele ainda me falou uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que eu não sabia nunca. Ele falou, olha, o bebê, até o 4º mês, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o bebê. Então, mãe nenhuma pode operar antes. Eu levei um susto, falei, mas como assim? Para mim, nasceu, falei assim, não, o bebê, ele leva um tempo a ter certeza. É uma coisa pesada, mas, É muito pesado, viu? né? E ele falou, e eu vou cuidar de você, não se preocupe. Sim. Então, continuei com ele. Ele falou, olha... Ele foi sincero. Foi sincero. Ele falou, você não vai fazer. Na hora que começar a confusão, sai, vai andar, sabe? Pense em você e no seu filho. E assim eu fiz. Ai, que bom. Até... Ele foi bem humano, não é? Foi. Muito humano. E foi assim... Mas foi bem mais difícil o parto. Foi muito mais difícil. Foi bem mais difícil. Mas ele nasceu também no tempo certo, ali? Nasceu no tempo certo. Eu me lembro, eu acordei... O Henrique, o primeiro, ele nasceu. Eu fui no dia 3 e ele nasceu às 3 e pouquinho da madrugada do dia 4. Já o segundo, o Guilherme, eu acordei umas 6 da manhã já com as dores. Eu já sabia Sim. que era o momento. Já tinha tudo preparado, Já né? tinha mais experiência. Tinha experiência, já tinha a malinha tudo preparado, tudo Sim. limpinho, tudo arrumadinho. E falei, olha, eu preciso ir para o hospital, porque o neném vai nascer. Então, foi no hospital particular também, né? O dele, então foi tudo mais fácil. E só que eu sofri muito, porque o médico, ele é muito tradicional. Ele deixa a gente Até o limite. até o limite. E detalhe, do primeiro, minha bolsa não rompeu, precisou ser rompida. Do segundo, ele estava esperando romper. E o meu parto é seco. Do meu primeiro, eu lembro, quando eles romperam a bolsa, que eles colocam aquela comadre, eu não sei se aqui chama comadre, mas lá chama comadre, que é tipo A baciazinha. a baciazinha, Sim. chama comadre lá. Eu lembro que quando rompeu a bolsa, que saiu, eu vi dentro. Eu acho que se colocasse num copo, não dava isso de líquido. Não é pouco líquido, Gli. Pouco líquido. E do segundo foi pior. Pior. E o neném também era mais gordinho, sabe? Aquela coisa. E eu sofri muito, muito, Ele já nasceu no muito. tempo certo, né? Já era Nasceu- maior. Isso, nasceu no tempo certo. E assim, eu já não tinha forças na hora que... E eu pedi, eu lembro assim, que quando eu falei, ó, ele rompeu minha bolsa, eu passei a mão em mim. Eu não tinha nada. Nem comadre eles colocaram, não colocou Seco. essa bacia. Seco, seco. Então, sofre muito. Fui para a sala de parto, sofri muito, porque eu lá esperando, eu falei para ele, doutor, eu tô com sono. Eu já não tinha força, eu tava querendo dormir. Aí eu lembro que O corpo estava muito cansado. colocou uma medicação, né, para vir mais dor. E eu lembro da enfermeira vinha, aquela mesinha que é pequenininha, né, dela passar o braço assim, segurar no ferro e deitar, apertar minha barriga. Ai, Gli. E neste momento, quando foi para o seu parto, olha para você ver, foi tão marcante que eu falei, nossa, eu tô morrendo. Eu senti que eu estava morrendo, porque eu fui ficando surda e foi sumindo. Quando ele saiu, voltou assim, chega e fez um barulho dentro de mim, fora que eu voltei. Mas durante aquele momento, eu pensei assim, eu tô morrendo. Eu senti assim que Nossa, eu tava que indo. traumático isso. Foi assim, meu Deus. E quando ele saiu, que voltou, chega, fiz assim, deu uma... Sabe, que até o médico olhou, tá tudo bem? Eu falei, tá, mas fez um barulho no meu ouvido tão forte. Então, você sofreu violência obstétrica, né? Que se Exatamente, apertar e foi tudo. muito. Não se falava também isso, né? Não se Era falava. natural, né? Se você Tudo sofrer isso. natural, sabe? Mas assim, aí foi tudo muito difícil, porque não sei se foi a demora, esse tempo, mesmo sendo parto normal, eu fui para casa, eu senti muitas dores, deu muito gases. Porque eu gritei muito nesse parto. Do Sim. primeiro eu não gritei, eu aguentei a dor caladinha, mas do segundo, Você não aguentou? meu Deus, eu não aguentava. E não foi... Ele estava encaixado? Tava, e não foi tão longo o tempo, porque do primeiro eu passei o dia inteirinho, 8 horas que eu fui para o hospital, passo na madrugada do dia que nasceu. Esse não, às 6 e pouco da manhã eu fui para o hospital, mais ou menos 12h20, mais ou menos ele nasceu. O período foi curto, Foi mas eu menor. sofri muito mais, muito O mais, dobro, praticamente, né? né? E aí foi aquela experiência não legal, fui para casa, eu tinha muito problema, ele foi resfriadinho para casa. Ficou sabe? respirado no hospital. No hospital. Foi resfriadinho, eu não podia dormir com ele deitado, eu tive que dormir no meu resguardo. Na primeira semana, eu dormia sentada praticamente, eu punha o bercinho do lado, muitas almofadas aqui, passava uma coisa, amarrava ele e dormia com ele assim, ó. Porque Apoiado ele no seu braço. estava com muita secreção, então ele podia sufocar. Passei tudo isso. Você não descansou nada? Nada.
Nada, nada, nada. Nada. Foi bem mais traumático Muito. essa segunda gestação ali. E depois que você foi pra casa, assim, o seu puerpério com ele, você achou que foi... Depois de passar essa fase difícil, assim, você achou que foi mais fácil? Ou continuou sendo difícil ali por um tempo? Assim, foi mais fácil porque eu já entendia que tudo aquilo a gente passava. Mas com ele, eu aprendi a lidar mais as coisas. Porque primeiro que ele não me dava prazo. Então, eu tinha que aproveitar. Te desafiava mais? Mais. Mas eu já estava mais preparada. Porque do primeiro, eu estou te falando, parecia que era uma brincadeira. Então, eu não dava conta de fazer tudo. Mas do segundo, não, eu já sabia. Eu preparei tudo antes. Eu contratei uma moça para estar indo uma vez por semana cuidar da casa para mim. Isso, nossa, muito importante, isso ajuda muito. Porque eu queria realmente dar o banho. Eu já não morava perto da minha mãe. Sim. Mas eu já tinha experiência, vi que eu dava conta, né? Então, eu quis fazer muito tudo. Queria aproveitar mais, porque eu me sentia, nossa, eu já sou muito experiente. Muito mãe, eu sou muito mãe agora. Exatamente. E era, realmente. Pois, e aí, assim... Embora que ele me dava muito trabalho, quando tirava para tomar banho, mas chorava. Um dia a vizinha foi em casa ver o que estava acontecendo. Era o banho. Porque eu não gostava de tomar banho? Não, chorava, não podia tirar roupa, chorava. Mas, assim, foi mais fácil mesmo com os problemas que eu estava passando, porque realmente eu estava no processo de separação. Sim. Com ele, nessa fase, fiquei um tempinho junto e depois a gente, né, separou, enfim, cuidei dele só. Continuei tendo apoio da família dele, financeiro, da minha mãe, de me ajudar a cuidar. Isso nunca me faltou, sabe? Mas, assim, a gente sabe, relacionamento, sente, mãe... Eu estava vendo ali sendo destruído tudo que eu sonhei para mim, que era ser mãe, ter uma família. Então, isso foi muito difícil. Você idealizou muito isso, não foi? Muito, muito, muito. Sim. E, assim, mas eu aprendi muita coisa na maternidade com este bebê, no segundo filho, eu aprendi muita coisa. E ainda tinha um, com 3 aninhos, né? Que só tinha... Era só nós dois. E, assim, ele sentiu muito ciúmes. Ele não queria chegar perto. Pois é. Mas aí foi que todo quer trabalhar. Mas, assim, no final, tudo deu certo. Aí viraram amigos e olha... Ixi. Aí vão aprontar juntos, deixa a mamãe aí. Exatamente. É assim. E a terceira gestação, como é que foi? Então, foi um susto. Foi no susto? Foi no susto. Porque... Eu já estava separada, né? Vivendo sozinha já. Quase 4 anos, porque a diferença deles... Tudo de 4... 4 anos. 4 anos. Não, bom planejamento. Não, eu cheguei... Esse planejado não tinha dado tão certo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui votar, né? Eu com 16 anos, foi quando podia votar com 16. Então, eu fui grávida. Chegou aos 20? Não, pensa. Quando chegou aos 20, eu chego lá grávida de novo. Aí, da terceira vez... Era de voltar. Cheguei lá e falei assim, dessa vez eu falei assim, você que pensa que já nasceu. Ela já tinha nascido. Já tinha nascido. Mas estava ali, olha, mas é como eleição de 4 em 4 anos. Exatamente. E aí, assim, eu não tinha relacionamento com ninguém. Com o pai dela, eu tava um namorico, né? E assim, uma única vez que a gente vacilou, eu fiquei grávida. Mas eu não sabia que estava grávida. Também não sabia? Não sabia, né? E a gente... junto, namorando, aconteceu e tal. Eu falei, não é alguém que eu quero pra mim. Pelas coisas que estavam. E eu queria... Achei que como eu não tive adolescência, falei, não, eu quero viver e tudo. Vou viver. Só que fiz tudo errado, né? Sim, não cuidei, não pensei, porque eu já tinha 2 filhos. Sim. Eu não tinha uma casa, eu tava morando na casa da minha mãe. É aquela coisa com 2 crianças, mas enfim. Jovem, Gli. Aí descobri assim, do nada. Eu lembro sintoma? que não tive nenhum sintoma. Nossa, ainda, como eu tô te falando, ainda foi pior. Eu lembro que aconteceu um fato muito difícil na família, uma coisa assim, muito grave que aconteceu na família. Então, eu passei muito mal e eu fui pro hospital. Eu fui pro hospital, me lembro conversando com o médico, falando que eu não estava bem. Aí ele pediu lá para fazer um exame, né? Eu nem sabia que tinha pedido para fazer o exame de gravidez, porque eu estava tão mal que eu não estava entendendo. Mas ele pediu, e com urgência, né? E quando veio o resultado, com urgência, né? Ele falou, você já tem quantos filhos? Eu falei, 2. Ele, então parabéns, mamãe, você vai ter o 3º. Eu falei, não é verdade. Eu não acreditava. Falei, não. E fui para casa. Não acreditava. Não acreditava. Mesmo com o exame ali. Mesmo com o exame. E falei, não, isso não é verdade. E fiquei. Só que aí, nessa semana, eu fui... Estava indo na casa de uma amiga, não lembro assim, eu sei que eu estava com uma bicicleta. Eu da bicicleta, assim, e escorreguei e caí. Ai. Quando eu caí, eu senti uma dor muito forte no pé da barriga. E eu fiquei com aquilo e fiquei sentindo dor. Aí eu pensei, meu Deus, e se eu estiver grávida? Olha, eu com o exame, e se eu estiver grávida mesmo. Aí eu achando que não estava grávida. Exatamente.
Aí eu fui lá no médico, aí o médico me pediu uma ecografia. Sim, pra saber como é que tava. Exatamente, para saber. Eu falei, gente, não é possível. Eu não acredito, eu não queria acreditar que eu estivesse grávida. Naquele momento, não. Porque era um momento muito delicado. Nós estávamos passando por um processo muito complicado na família. Sim. Né? E eu não podia estar grávida, sabe? Era um momento de muita dor, não podia estar grávida ali. Então, quando eu fui fazer a ecografia, eu fiquei assim, paralisada, vendo. E ela era muito pequenininha, mas ele falava, olha, é um bebê bem pequenininho, mas está nas medidas normais. E foi falando, e falou tudo bem. E eu, assim, parada. Eu lembro que meu filho, o segundo, estava comigo. Sim. E ele, olhando a ecografia, ele falou, foi tão bonitinho, Guilherme. Ele falou assim, olha, mamãe, tem um peixe na barriga da mamãe. Desde ele falou que tinha um peixe. Mas eu não sei de onde ele tirou, tinha um peixe. E falando, tipo assim, ele falou, olha, aí quando veio o resultado, tava lá. 4 meses completo, indo pro 5º. Nossa, e você não tinha barriga, Gui? Não tinha. Não tinha nada. Eu era muito magrinha, não tinha. E, tipo assim, tinha barriguinha, banhinha, eu pensava, tava gordinha. A pochete. E assim, só que eu peguei e calei, não falei nada pra ninguém. Fiquei Fiquei em calada. silêncio ali. Pelo que estava acontecendo, era um problema familiar muito grave, eu escondi, se eu te falar que foi assim, quase o 8º mês eu escondendo. Aí eu usava roupa folgadinha, blusão, eu vivendo aquilo tudo sozinha. Não falei com o pai, não porque contou. A gente não estava junto, ele já tinha até, estava com uma outra pessoa, não falei nada, porque não era. E fiquei calada. E fui cuidar, fazer pré-natal, fui buscar o primeiro médico que eu tive, que era alguém que eu confiava. Não que o segundo foi muito bom, mas eu queria o primeiro. Falei pra ele, tipo assim, e fui fazer as minhas coisas, e foi assim que foi acontecendo. Nossa, Gui, você foi guerreira, hein? Assim, às vezes eu não acredito tudo que eu passei, e eu falo, meu Deus. Só que aí, o que acontece? Devido ao meu histórico, e por eu não estar com alguém, e não tô, assim, julgando as pessoas, mas para mim era uma coisa que eu não queria nunca, tá tendo, tipo assim, um filho com um pai diferente na minha ideia, na minha criação, não era algo, sabe? E para mim foi muito marcante, eu tava sozinha, com 3 filhos, eu falei, minha vida agora. Então, aí neste momento eu já queria operar. Sim. Mas não por uma vontade minha, pela situação que eu vivia. Pelo que estava vivendo. E foi uma decisão muito errada que eu tomei, que eu me arrependi muito. E eu procurei o médico, falei, olha, doutor. Tanto quando eu fui, e assim, engraçado, quando eu vi que ia nascer, né? Eu já tinha falado para ele que eu ia querer operar, né, ter mais filho, e foi tudo pago, eu estava pagando um plano, e foi tudo assim, muito mais organizado. Sim. E quando eu acordei, sentindo a dor, eu falei, hoje eu sei que a neném vai nascer. Aí eu fiz uma ecografia para saber o sexo. Porque do primeiro eu não me lembro se eu tinha feito. Para mim, eu tenho 98% de chance que eu descobri quando nasceu. Nossa! Não fiz. Tanto que era nada de enxoval, não tinha nada definido para menino. Do segundo, eu fiz uma para saber o sexo. E conseguiu ver tranquilo? Conseguiu ver tranquilo, era menino, ok. Da terceira, na hora que eu descobri que estava grávida, não deu para ver ainda, mas eu tinha certeza que era uma menina. Era assim, algo assim, era algo tão tremendo. Dizem que a intuição de mãe não falha, né? Exato. O primeiro eu queria muito um menino, o segundo estava tudo bem. Fosse uma menina, bem, se fosse uma menina, ok. Mas o primeiro eu sempre quis, porque eu nunca gostei de ser a mais velha. Eu sou, dos 3 filhos, sou a mais velha, eu não gostava. Então eu falo, não quero ter o primeiro filho menina, eu quero um menino, porque se tiver uma menina, vai proteger, vai cuidar. Exatamente foi assim, entendeu? Então, quando ela foi para nascer, eu cheguei ainda com a avó paterna, porque a gente ainda tinha ainda uma relação muito boa, né? Ela cuidou muito de mim nessa minha gestação, não foi um problema para ela. Sim. E eu cheguei para ela e falei, olha, a gente tomando café. Eu com contração e tomamos o café da manhã, eu falando, claro. Tranquilo, olha, quando a pessoa já tem experiência, tranquilo, galera. Tranquilo, não, super tranquilo. E eu falei, olha, porque a ideia era ir para Brasília para eu ganhar lá, né? Sim. A princípio. Aí tinha um amigo dela, um colega de trabalho, que ele vivia falando, eu vou fazer seu parto. Ele ficava brincando, né? Sim. E se eu tivesse ido para Brasília, seria ele que me levar e eu ia acabar tendo a neném no meio do caminho, porque foi muito rápido. Foi rápido? Muito. Eu fui para isso é bom. Dá esperança, Gli. Foi muito rápido. Foi só melhorando. O primeiro foi difícil, foi melhorando. Eu lembro que eu cheguei na clínica, aí, só que eu já tinha decidido que ia ser ali, comecei a pagar o plano e ficou muito bom. Com a operação, eu fui parto normal e depois do dia que eu operei, com corte pelo umbigo e tudo ok. Então, eu cheguei,
Eu cheguei umas 9 e pouquinho no Como é que hospital. você falou? Foi normal? Eu tive normal. No outro dia foi uma laqueadura que fiz, que eles cortam Ah, no faz no umbigo. no umbigo. Olha só, não sabia que era assim. Moderna a coisa, hein? Ó, como é que mudaram as Mudou coisas, mudaram muito. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital, tranquilo, plena, com tudo arrumado. Tudo pronto já, tô preparada. Tudo, porque eu fui melhorando. Foi evoluindo. Pensa, aí cheguei, 9 e pouquinho que eu dei entrada no hospital. Aí passei pelo médico, fez o toque, viu que não realmente, fui internar. 10 para as 10 ela nasceu. 10 Você acredita? pras 10? 10 para as 10. Foi um parto-jato, então? Foi, e eu lembro que eu falei para ele, falei, olha, doutor, o primeiro parto foi o senhor que fez, minha bolsa não rompeu. O segundo, não rompeu, minha bolsa não rompe. E eu não quero ficar sentindo dor, sofrendo. Então, não precisa me deixar esperar, porque não rompe. Sim. E aí, eu lembro, assim, que foi 3 contrações fortíssimas. Enquanto eu tô descendo a rampa, até calçar aquela sapatinha, aquelas touquinhas. Na hora que for pra subir na mesa de parto, veio outro, eu falei, para. Nasceu. Aí, de repente, ele pega e... Assim, eu, de verdade, senti ele enfiar a mão e tirar a menina. E aí, quando saiu, sumiu a dor, e eu falei, já? Já nasceu? Não, eu falei pra ele, já? Ele, vocês, mãezinhas, são engraçadas. Não querem sentir dor quando é rápido, fala já. Eu falei, mas foi, deixa eu te falar, foi tão assim que eu falei exatamente, já? Gente, 3 dores. Nasceu. E foi assim, e eu, mas já? Mas também tive corte também, só que foi um corte muito mais delicado. Já foi evoluindo muita coisa Muita também. coisa. Só que na hora, teve algo muito grave que aconteceu, que eu levei um susto. A minha neném tava, tipo assim, virada tipo de bruxa. Ela nasceu de, como dizem, de bumbum pra lua, né? Sim. Então, só que o cordão tava enrolado nela. Ah, tava enrolado nela? Tava enrolado nela. Quando ele puxou, que ele virou pra não, tipo, não prender o pescoço assim, que ele rodou, rompeu bem no umbigo dela. E o sangue voou Nossa, nas paredes, nele, assim. E eu dei aquele susto. Ele, fica tranquilo, tá tudo bem, é só o cordão que rompeu. A menina, não te falo, ela é tão... Que nem Ela já rompeu o cordão ali mesmo. Rompeu ali, eu não quero, eu já tô pronta. Porque eu lembro que quando caiu o umbigo dela, só era uma liguinha. Pequenininha. Com um umbiguinho lá dentro. Eu custei achar no berço, com 4 dias caiu. E eu caçando. Essa menina é muito evoluída. Eu te falei, eu tava te contando antes, desse jeito. Mas, assim, foi uma recuperação espetacular. Foi não mais tive tranquilo? problema, mais tranquilo, né? Aí, voltando que a gente falou da amamentação. Do segundo, eu amamentei até 1 ano e meio. Foi muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E tive que tirar, porque já precisava. Tava na hora já, né? A terceira foi com 2 anos, porque a dentista pediu, porque ficava leite e ela nasceu com uma deficiência nos esmalte do dente, que não tinha a terceira, a última camada. Então, fermentava, então tinha que estar tirando, porque o leite que ela tomava à noite é o que estava ajudando. Ficando ali, sim. Mas assim, tirei, mas assim, numa dó ainda. Eu acho que eu queria tanto amamentar, eu acho que eu queria ter mais filho para amamentar. É o que eu mais sinto falta. Sim. Mas assim, tudo deu certo, graças a No final deu Deus. tudo certo, não deu? Todos 3 já casados. E assim, Adultos já? meu Deus, e assim é muito lindo. E abaixo de Deus, é tudo que eu tenho na vida. É o amor da minha vida, É muito sabe? mesmo. E eu realmente me sinto realizada, porque eu sou mãe, Sim. sabe? E, claro, errando como todo mundo, todo mundo, né? acertando, É normal. né? Cuidando e com todas as coisas que eu passei. Mas eu olho hoje e falo, meu Deus, obrigada, eu sou dei mãe. conta. Sim, me Sou deu mãe. mesmo, viu? E foi forte, Grace, foi muito forte. E por falar em amor, agora eu quero falar também, porque eu acho que a mãe, quando ela se torna avó, é um amor muito maior. É mãe 2 vezes, né? A gente fala que a avó é mãe 2 vezes. E você tem 3 netos? Tenho 3 netos. 3 netos já, 3 não tem? netos biológicos e uma que veio com meu genro. Então, você tem 4 netos. 4 4 netos. netos. E como é que você se sente hoje vendo os seus filhos sendo pais, você sendo avó? Como é que você se sente? Então, quando eu fui avó a primeira vez, eu estava com 38 anos. Foi jovem? Foi avó jovem? Jovem Mãe também. jovem, avó jovem. É bom que aproveita com os netos. E muito, Isso é muito sabe? bom. Assim, quando eu tive a notícia, não veio assim do momento, assim, da forma que teria sido mais legal, saber e Sim. tudo. Mas isso não importa mais. Na hora eu Sim. assustei. Assim, não tinha um bom relacionamento, porque ele com a mãe, né, com a minha nora, eles não estavam juntos. Era uma coisa, aquelas coisas. Então, assim, a gente ficou um pouco afastado. E eu ainda tinha minha filha adolescente em casa, então eu tive muito medo por eles. Eu não queria Sim. que eles juntos passassem pelo que eu passei. Mas né? por medo, pelo que Por você medo. passou, né? E, então, tipo assim, neste momento também que eu me tornei avó,
logo eu conheci meu marido, que eu tô hoje. Sim. Então, eu tava vivendo, né? Aí, tanto que quando eu casei, meu primeiro neto tava com 4 meses. Assim, quando eu conheci meu marido, que a gente começou um relacionamento, meu neto tava com 4 meses. Então, ele é o vovô bebezinho. dele, bebezinho. E aí, assim, não tinha aquela tanta coisa assim, eu ainda não tinha entendido. Por quê? Eu sentia muito falta dos meus filhos, das coisas que eu vivi, que, sabe? Então, eu sentia muito. Então, eu queria muito ainda ser mãe. Não com medo de idade, essas coisas, não, porque eu amo ser avó, eu tenho o maior prazer e orgulho de falar que eu sou avó. Sim. Então, assim, eu não construí uma relação muito boa de estar presente no início. Mas quando meu neto já estava maior, né? Foi antes de eu vir para cá, eu estava morando numa chácara e foi um momento que eu pude estar mais perto dele, já maiorzinho. Por ele preferir, por ele querer estar comigo, nós temos uma relação muito linda de vó. E assim, quando ele fala vovó, ele me pede depois vovó, tudo é quando ele fala vovó para mim, e eu me descobri avó e entendi que eu precisava de mudar de fase. Foi um dia eu estava com uma amiga querida, a pastora Raquel, ela vai assistir, vai ver. Eu me lembro de eu estar lá no culto e eu vendo a minha filha ministrar, que minha filha hoje é pastora. É pastora também, olha só que legal. E eu vendo a minha filha ministrar e passando filme na minha vida, de tudo que eu vivi. Sim. E aí eu lembro que eu falei para ela, eu falei assim, nossa, como é bom essa fase que eu tô vivendo. E ela virou para mim e falou assim, Gli, você está vivendo a fase de filhos crescidos. E eu peguei aquilo para mim, aí eu entendi, falei, Senhor, eu não posso deixar as faltas que eu tenho do passado me atrapalhar em ser avó. Eu tenho neto. Aí eu estava só com um neto ainda. Então ali eu falei, eu quero ser avó. Eu não quero lembrar, não quero ficar faltando um filho, um bebê nos braços. Eu assim, eu me, sabe, reinventei naquele momento. Falei, eu quero ser avó. E eu fiquei apaixonada em ser avó, sabe? Sim. Aí já tinha a filha do meu genro que me chama de vovó. E eu comecei assim a viver. E com meu neto, eu tenho tanta foto com ele, nós dois juntos. Aí eu pegava ele às vezes, ia pra chácara sozinha. Nós íamos contando história. Ele ama contar história de terror no caminho. De terror? De terror. Gente! Ele fala, vovó, corre que tá vindo um zumbi atrás da gente. Aí a gente sai assim na estrada contando as corujas, sai vendo as coisas. Então assim, eu falei, eu quero ser avó. E foi assim a coisa mais maravilhosa ter aceitado isso, porque eu estava muito presa nas minhas dores do passado, né? Eu falei, eu preciso viver isso. E eu falei, poxa, eu tô casada agora, né? Meu marido, ele não tem filhos, né? Inclusive, foi uma algo que eu pedi para Deus assim, eu quero alguém na minha vida que não pense em ter filhos, porque eu não posso dar filhos, né? E foi dessa forma. E a gente vive muito isso. E ele também aceitou os meus netos e é vovô e tudo. E aí, nesse tempo, então, tava o Enzo, que ele chama Enzo, hoje ele tá com 11 anos. Tem 11 anos 11 já. anos. É um menino lindo. Quando eu casei, ele que levou as alianças nos braços da minha filha. Que fofinho! Pois, sabe, o pai dele foi padrinho com a minha nora. O meu segundo filho, Guilherme, que me conduziu até o altar. Ai, que e lindo, a minha filha Gui. levou meu neto nos braços com a aliança. Para mim, sabe, eu Foi uma falei, gente, foi realização. uma realização. E aí eu vivo, então, quando veio a notícia que o Guilherme ia ser pai, já foi diferente também. Quando foram me falar, foi exatamente como eu sempre quis viver aquele momento. Então, eu fui sendo curada de muitas coisas, né? E aí, quando eu soube que estava grávida, minha outra nora estava morando aqui em Portugal também, e eles lá, mas ela decidiu voltar, e antes de voltar, me mandou um vídeo lindo também, anunciando que ela ia ter outro bebê. E aí, tem a parte mais linda ainda que eu vivi. Meu Deus! Ela me convidou para assistir o parto, para estar do lado dela. E assim, eu tenho tudo filmado, sabe? Foi sem emoção, foi um momento de cura na minha vida. Te curou de muita coisa, não foi? Muita coisa. Eu assisti o parto, eu cortei o cordão. Ai, que lindo, e naquele momento, assim, eu me deixei no passado. Tudo que não foi legal na minha vida, sabe? E falei, Senhor, eu sou a avó e eu quero viver isso plenamente. E foi tão maravilhoso. E eu, assim, enquanto eu falo aqui, eu vejo a cena, eu sinto a textura, eu cortando. Porque realmente eu deixei a vida difícil. Tudo que você passou difícil. Atrás. E falei, eu não abro mão, Senhor, de ser a avó, de viver isso. Porque é maravilhoso, sabe? Tanto que agora, né, você vê, tem 9 meses que eu tô aqui em Portugal. Vim para conhecer a minha neta. Meu Deus, essa menina, ela é a alegria da minha vida. Ela é a continuação, porque o Guilherme, ele sempre significou a alegria da casa. E ela lá, ela é igualzinha, assim, sorridente, alegre. Eu falo para ela,
Eu falo para ela assim, olhando para ela, falo assim, Eloá, vovó te ama, você é a continuação da minha alegria, você é a alegria da casa dos seus pais. Sempre falo isso para ela, Sim. porque ela é. E eu vivi esses 9 meses com eles Nossa, que lindo. aqui, preencheu um vazio que eu tinha no passado, e agora eu tô indo embora, dói. Mas eu falo para Deus todo dia, Senhor, eu não vou chorar porque eu tô indo embora. Eu te agradeço por este tempo que eu vivi. Porque ver o Guilherme, que era o único que não queria casar e ter filhos, e de É, olha repente só. ele verdadeiramente desejou fazer uma família. Ele Sim. sonhou, sabe, quando ele conheceu a minha nora, tudo. Com ela, ele sonhou em ser pai. Sim. Então, é tudo isso é muito lindo para mim. Eu olho para ele brincando com ela. Eu só me lembro daquele menino pequenininho que me deu um trabalho, que eu sofri, que a gente passou tanta coisa e não foi fácil. Sim. Então, é uma realização. Então, eu vejo os meus filhos podendo formar a família que eu quis ter. Não tive, mas hoje eu estou numa outra fase. Você está de realizada? filhos crescidos e sendo avó. E eu amo ser avó. Porque a avó é só o Só o lado doce, bom, do bom, gente. né? E assim, hoje eu não fico mais com aquela coisa, eu tenho que ser mãe, eu sinto falta. Que nem que eu tô aqui hoje à vontade, mas isso aqui também é uma cura na minha vida, porque eu nunca conseguia ficar sem nada no meu colo. Eu ia querer uma almofada aqui, a minha bolsa, porque eu sentia essa falta. falta. Eu sentia um vazio, sabe? Sim. Porque eu não vivia aquilo completamente. Eu falei, eu não posso perder agora a minha fase de avó, porque Sim. senão eu vou ficar sempre naquela falta, né? Sim. E eu tô sendo realizada. Tem a minha caçula que está casada e eu tô com esperança de chegar lá e do final desse ano, pro ano que vem, ela me dá a notícia. Ai, que maravilha. Eu tô esperando. Sim. Eu falei, tudo no seu tempo, mas eu quero muito viver isso plena, Sim. sabe? Eu cuido hoje da minha vida assim. Eu parei de usar muito salto. A minha casa que eu tenho lá, eu planejei ela para não ter um monte de coisa. Sabe por quê? Porque eu quero estar saudável para os meus netos. Sim. Eu quero ter tempo, então eu quero cuidar de mim Para ter tempo com eles de qualidade. Eu quero menos coisa para eu ter que fazer, não quero armário alto, não quero nada que me canse, porque eu quero realmente ter eles perto de mim. Sim. E o sonho da minha vida é o dia que chegar todos os netos juntos para estar na minha casa. Vovó, Sabe? vovó! Nossa, é muito lindo isso, é Ai, que muito delícia. bom. Nossa, alegria é muito bonito. É muito bonito mesmo. O amor de vó, eu acho que... até pra gente, do outro lado, a gente vê os nossos pais sendo avós, é uma coisa linda. É uma coisa linda, eu acho que preenche, assim, porque esses dias eu vi até uma mensagem de uma moça, até me mostrando porque ela falou justamente isso, que ela cresceu vendo a mãe dela, o pai dela trabalhar muito. E não ter tempo tanto pra eles, sabe? E quando a gente vê, ela vê os pais brincando com os filhos, preenche a nossa alma também, sabe? Tipo, um vazio que a gente não sabia que tinha, Exato. mas que quando a gente vê, a gente se sente realizado. Então, tenho certeza que também seus filhos se sentem assim, porque eu acho que é um amor tão genuíno e tão puro que preenche, assim, nossa alma. E as crianças são uma alegria, né? As crianças são sempre a alegria da nossa vida. E outra coisa que eu queria saber, Gli, se você pudesse dar um conselho, assim, para quem também tá passando por momentos difíceis, sabe? Nessa fase de gravidez e adolescência. Hoje em dia, as meninas têm muita informação, obviamente, mas a gente sabe que mesmo assim acontece. Que conselho você daria, assim, se você pudesse? Então, primeiro que não tenha tanto medo, que você consegue sim. E se você tem uma rede de apoio, aproveita, sabe, a rede de apoio. Não deixe de estudar nunca, nunca, porque você vai precisar disso. O mundo foi evoluindo, a gente foi precisando de aprender mais coisa para ajudar os filhos. Sim. E curte, aproveita seu bebê, todas as fases o máximo. Enquanto ele couber em cima de você, deixa ele ficar. Porque eles crescem e o vazio fica enorme. E eu olho hoje, às vezes eu vejo meu filho enorme, às vezes eu pego a cabeça deles e falo, eu queria tanto, sabe, carregar. Então, assim, aproveitem mesmo. E você dá conta, sim. É desafiador, mas a gente dá conta, sim. Não precisa desesperar, Sim. sabe? Eu sei que tem famílias que é difícil, a minha foi difícil. E tem gente que tem uma rede de apoio, aproveita, escute realmente e não deixe de estudar, sabe? Continua, e se dá conta sim, porque dá. E hoje tem muita informação, tem muita coisa boa, tem muita fralda descartável, tem muita, né? Então, assim, é muito bom tudo isso e a gente dá conta. O que você acha que teve de tão diferente da sua maternidade para hoje em dia? O que você considera, assim, que foi muito diferente? Óbvio que teve a mudança da tecnologia, da informação, tudo, mas como você consegue, assim, comparar? Você acha que talvez seria mais fácil no seu tempo e hoje em dia tá mais difícil? Então, eu vejo hoje, sabe? Embora são coisas que veio, a ideia é para ajudar as mães. Que nem, tipo assim, tem um carrinho,
tem uma cadeirinha que balança a criança, tem muita coisa assim. Só que isso é uma opinião minha, assim mesmo. Eu acho que isso faz com que a mãe acabe deixando ali e ela não aproveita algo que ela vai sentir mais tarde, falta. Que é, por exemplo, estar com seu filhinho ali no braço, acalmar ele, fazer ele dormir. Por quê? Eu vejo isso muito. Põe na cadeirinha, ligou, fica ninando a criança, aí ela tá ou na internet, ou tá ocupada, sempre muito ocupada. Só que vai chegar um momento, que eu passei por isso, né? E que você fala assim, cadê? Você vai procurar, eles não vão estar ali mais, e é muito rápido. E faz falta para eles. Eu falo porque minha filha, com 4 meses, eu comecei a trabalhar, era pertinho de casa, minha mãe levava ela lá para amamentar, eu trabalhava numa padaria perto de casa. Sim. Mas na fase dela, eu já tive que trabalhar. E eu sinto, assim, que eu não aproveitei tanto como foi dos meninos, sabe? Ela era muito independente, então, assim, foi muito... Então, assim, hoje eu vejo que muitas coisas vieram para ajudar as mães, mas eu acho que está separando um pouco, sabe? Tirando a conexão. As mães estão buscando muito ser tudo a que vai buscar um trabalho fora, buscar uma coisa, e tem achado que aqueles momentos com o filho que cansa, não dá tempo. Isso passa rápido, gente, passa muito rápido e faz falta tanto para a criança quanto para você, mãe, vai sentir falta. Então, assim... Passa muito rápido. Muito passa rápido, né? Eu acho que é bem isso que você falou. Às vezes as mães têm que buscar muito. Às vezes umas por opção, outras porque precisam, né? Mas é um lugar onde a gente é insubstituível, né? Para os nossos filhos. E, assim, a criança, tudo que ela mais precisa não é de coisas, é de você, da sua presença. Sim. Porque eu vi uma mensagem outro dia que até os 10 anos, o seu filho, você é tudo para ele. Você é o super-herói, você é a mãe que sabe mais tudo que sabe cozinhar, melhor comida, melhor colo, tudo. Depois ele começa a ter outras preferências, já tem o desenho que ele mais gosta, super-herói, já começa a admirar. Até o professor fala, porque eu lembro do meu filho, fala, minha professora me ensina assim melhor. Então, assim, já começa a ter as preferências. Comparação. Então, aproveita. Então, muitas vezes a gente deixa essa... põe o filhinho ali, Nina. Cara, eu fico olhando. Eu, quando o bebê dorme no meu braço, eu fico numa dó de colocar ele na cama. Eu fico querendo, mas eu pego ele lá, às vezes ela já não quer dormir mais no colo. Ela é muito independente também. Sim, colocou e dorme. E enquanto ela dormia, eu ia lá, sabe? Eu não queria colocar, eu queria sentir aquilo mais um tempinho. Porque a gente vai sentir falta, né? A gente sente muita falta, né? E isso é muito importante, sabia? Eu acho que é um bom conselho pra gente. É muito bom, porque essa geração que tá vindo agora também, né? Como você falou, a gente tá meio que se distanciando um pouco, né? E o que a gente precisa é ali amor e carinho. Exatamente. Né? O tempo todo. E, Gli, eu queria saber, assim, de você. Se você pudesse dar um conselho pra você mais jovem, que conselho você daria hoje? Se você pudesse estar aqui, de frente a frente, com a sua versão jovem, lá de 15 anos, que conselho você daria pra ela? Então, de verdade, quando eu já sabia e eu comecei assim, aqui no momento vem passando um filme, eu de verdade tem uma coisa que eu me arrependo assim muito de não ter seguido. Eu lembro que o meu neném ainda não tinha nascido ainda, o meu pai e minha mãe, eles tinham brigado por conta da situação, mas aí estavam todo mundo junto, e eu me lembro assim perfeitamente, meu pai tá buscando outra casa pra gente morar, meu pai não queria que eu fosse viver, sabe, com o pai. E eu olho assim, eu falo, eu deveria ter escutado. Então, eu falaria pra mim, escuta teu pai, não vai não, porque, tipo assim, eu teria evitado muitas dores. Não só pra mim, pros meus filhos, pra família. E a gente tem aquele fogo da paixão, a gente quer. É verdade. Então, a gente quer muito, né? Muito, né? E eu deveria ter escutado. De todas as coisas que meu pai, acho que ele me falou, hoje eu não tenho ele mais aqui, de tudo que ele me disse, eu falaria, escuta e estuda. Porque eu fui muito massacrada por conta disso. Sim. Eu fui estudar, eu deixava os meus filhos, eu não tinha nem a 5ª série, eu já tinha o Guilherme, e eu deixava com alguém ir estudar, andava longe, porque eu queria muito estudar para eles, sabe? Eu precisava, depois eu pensava, Deus, como que eu vou ensinar, como que eu vou ajudar? Eu não tenho, então eu fui fazendo assim tudo muito depois. Sim. Mas eu de verdade, eu teria feito isso diferente na minha vida. Como eu te falei, os meus filhos é tudo na minha vida, mas eu realmente falava, ouça o seu pai, né? Porque ele estava certo. No final, ele estava certo. Eles têm mais experiência, né? Às vezes a gente não escuta porque a gente acha que a gente sabe tudo. Sabe tudo. Né? Mas eles sempre têm mais experiência. Às vezes pode não ser o melhor conselho na hora, mas depois faz sentido. Faz né? sentido. Faz muito sentido. E hoje, se você também olhasse só pra você, assim, como seu primeiro bebê, depois que você se tornou mãe, você falaria o que pra você?
Tipo, tô com meu bebê, me tornei mãe, tô eu e meu bebê aqui. E agora? Meu Deus. É, tipo assim, eu talvez falar, né? Eu ia tentar mostrar realmente assim para mim, falar assim, olha, vai com calma, você vai conseguir tudo, não tenha medo, porque assim, eu passei sim muitos medos, mas eu acho, por mais que eu vivi, eu me doei muito, Sim. eu ia ser mais presente ainda do que eu já fui, sabe, na vida dele, assim, eu ia falar para mim, olha, cuidado que uma decisão lá na frente pode ser que, né, realmente, porque quase estraguei tudo que eu sonhava, né, por achar que já eu posso, não, mas assim, eu fui tão realizada, porque assim, eu acho assim, foi tudo muito, muito difícil para mim, mas tudo que eu queria viver era isso, então eu não posso nem Sim. reclamar, porque eu realmente vivi o que eu sonhava Sim, em claro. viver, né? E hoje eu só fico curtindo mesmo, vendo meu filho, ele tá lá e tá com 2 filhos. Sim. E eu falei esses dias para ele, falei, filho, não pense em ganhar tantas coisas, seu filho, os seus filhos precisam mais é de você, a sua presença, não É são verdade. coisas. É a presença. É a presença, sabe? Sempre vai ser a presença dos pais, sempre vai ser o amor, o carinho. Sim. A gente sempre vai preferir estar, sabe, com a família, com os pais, do que coisas. Coisas é muito bom, mas passa, Passa sabe? mesmo. E por conta de coisas, eu acabei achando que eu teria que suportar aquilo para os meus filhos terem coisas. Sim. E não foi muito legal, nem para mim, nem para eles, nem para toda a família, Sim. entende? Então, assim, é isso. O melhor conselho é estar presente, né? Estar presente. Não ter presença, estar presente. Exato. Acho que isso é o mais importante. E eu queria saber, Gui, dessa geração nova, assim, além de tudo isso que você já falou, se você pudesse dar um conselho para alguma mamãe adolescente agora que tá te assistindo, o que você falaria para elas, assim, sabe? Nessa geração que a gente tem muito acesso a muita coisa, mas a gente sabe que acontece de mães jovens, né? Estarem mãe adolescente ainda, meninas que estão ali no ensino médio. Que conselho você daria para elas, assim, em específico? Tipo, De verdade, não terceirize a sua maternidade. Entende? Porque eu falo porque eu tenho pessoas que eu conheço que deixam muitos filhos, passam para os pais, passam para avós delas, para amigos e vão viver a vida. Então, não faça isso, sabe? Viva de verdade. É desafiador, dá medo, sim, mas vive, não passe. Tipo assim, as telas, eu tenho visto cada coisa, gente, sabe? Tente resgatar realmente, sabe? O início, o princípio que é da família, você cuidar, ser mãe. E você tem como estudar sim, ser profissional e ser mãe, e isso está tudo bem, mas realmente não terceirize a sua maternidade, sabe? Seja você realmente cuidar da alimentação. Claro que a gente sabe, tem mulheres que têm um trabalho fora, tem alguém que cuida da casa. É diferente, essa mulher que faz isso, ela está preparada, ela preparou até para ser mãe. Mas a gente, quando leva esse susto, quando na adolescência, realmente estude, que assim você vai conseguir realizar os seus outros sonhos. Você vai ter tempo, sim, de viver as outras coisas, viagens. Tipo assim, eu não sou de festa, essas coisas, mas até de uma festa, mas assim, cuide do seu bebê. O mundo tá tão difícil, tá tão, sabe, Tá muito perigoso. Eu vejo coisas assim e falo, sabe, e vive, porque vai passar rápido, sabe? E você não vai se arrepender, porque tudo que você vive ali, a cada coisa, eu consigo lembrar, assim, de coisas deles, de cada um deles, de bebezinho. Eu tenho filho de 33 anos, eu lembro, a gente nunca esquece. E eu não me arrependo de nada disso, sabe? Faria tudo de novo, um pouco diferente, muitas coisas, assim, eu ia cuidar. Mas hoje eu vejo muitas jovens sendo mãe e deixa os filhos, assim, com a avó, com a amiga. Eu falo porque eu cheguei a fazer isso uma vez. Eu deixei meus filhos com a minha mãe, não foi com qualquer pessoa, para ir curtir uma coisa que depois eu me arrependi tanto. Eu sinto falta daquele dia eu não estar com eles, eu me arrependo E de marca doer. muito, não marca? Muito. Então, não faça isso. E é tão maravilhoso, é tão lindo, sabe? Eu, assim, eu sou suspeita porque eu sempre quis ser mãe, é ser mãe. Que nem que eu perguntou a profissão, ser mãe, sabe? Ser mãe. Uma coisa que o mundo hoje quer apagar isso. Às vezes É fala assim pra você, verdade. você faz o quê? Você só é mãe? Só é dona de casa? Não, eu sou mãe, Não é não é só, eu só sou mãe. mãe. Sou mãe. Porque assim, não tem nenhum doutor que não... Que ele Todo mundo tem uma nasceu mãe. só doutor. Não, tem uma mãe.
Ele precisou da mãe, Sim. ou mãe a biológica, ou uma que adotou, Adotiva, sim. ou uma que foi uma avó que criou, que a gente sabe que Que é mãe muitas, que é também. mãe também, que ela que teve que cumprir o papel de mãe, não importa. E, tipo assim, não diminua isso, porque eu realmente sempre quis ser dona da minha casa, Sim. sabe? O maior prazer da minha vida, que eu pensava, poxa, eu quero chegar, fazer a comida pro meu marido, cuidar da mochila dos meus filhos. Cara, eu até hoje, eu olho aqueles vídeos que arrumando lancheirinha. Eu falei essa semana pra minha amiga que eu não tenho, eu sinto falta daquela fase de escola, de comprar material de escola, que, Tão gostoso, sabe? né? E é gostoso, você vai passar por isso, é muito bom. Eu me lembro a última vez que eu fiz material de escola para minha filha, da mochila dela, a última que eu comprei, o último caderno, Nossa. sabe? E eu sinto muita saudade de tudo isso. Sim. Mas graças a Deus, com toda a dificuldade, com todos os problemas familiares, eu consegui viver o tudo. Olha, não teve um circo na cidade enquanto os meus filhos eram crianças que eu não fui com eles, um parquinho, uma festa de aniversário de criança que eles Aproveitou estavam... muito. Aproveitei. E ainda acho que eu deveria ter aproveitado mais, porque alguns momentos eu deixei, eu também quis, a minha fase de adolescente queria gritar, queria, sabe, ouvir, Sim. mas assim, ainda bem, eu falo quando eu tive minha filha, que foi bem assustador, mas ainda bem que eu tive ela naquele momento, que aí me freou, falou, tá Opa, vendo? Não calma é aí. realmente, entendeu? E foi tudo isso, e graças a Deus, sabe? Sim. Quando eu entrei na igreja com a minha filha, que eu fui com ela, dada a mão para ela casar, naquele momento que eu entreguei ela no meu jeito, eu falei, meu Deus, eu cumpri meu papel, sabe? E é tudo maravilhoso. Nossa, Gli, eu tô saindo daqui hoje com bons conselhos, sabia? Porque eu acho Que que é bom. tão bom a gente ver alguém com experiência, contando, né? Vivendo esses dois lados também, da maternidade, também de ser avó. E eu tô saindo daqui hoje muito feliz Ai, com que esse bom. papo que a gente teve, porque eu acho que foi muito enriquecedor. E Que me bom. esclareceu também muitas coisas na minha cabeça. Ah, Que, como você falou, né? A gente quer, hoje em dia, ser profissional, ser mãe, ser tudo, mas primeiro seja mãe, né? que Seja mãe e é aproveite, né? grandioso. E eu acho que esse, olha, acho que é um conselho que todo mundo deve ouvir. Eu queria muito te agradecer. Ai, eu que Muito, agradeço. foi um papo muito bacana. Tô Que muito agradeço. feliz que você veio, que você topou participar, que você contou a sua experiência, mãe, avó. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Porque tem mudado muita coisa no mundo hoje em dia, né? Muita coisa. Então a gente vê alguém que já viveu, que tem experiência e fala uns conselhos tão bons, gente. Tão bons que faz a gente, né, repensar em muita coisa. Então eu queria te agradecer muito por você estar aqui hoje. Muita gente vai assistir, muita gente vai se identificar com certeza. Que bom. E muitas mães e muitas avós também, né? E eu acho que isso é o mais importante. Obrigada de verdade, Gli. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, porque é realmente uma oportunidade linda de contar a minha história com a minha verdade, Sim, com sabe? certeza. Porque, às vezes, eu sempre quis, sabe? Eu acho assim, eu vivia algumas coisas e eu olhava, eu falava, poxa, será que a pessoa está entendendo, sabe? Eu sempre quis contar Sim. a minha história, porque foram muitas coisas, né? E eu que fiquei muito feliz. E quando eu vi que eu estava quase indo embora, eu pensei, ai, será que eu não vou participar? Então, assim, logo que você me mandou mensagem, eu fiquei muito feliz. Sim. E tô assim, nossa, muito satisfeita. Amei fazer parte desse projeto, que eu sei que vai crescer muito. Amém. Porque eu assisti todos os outros, assim, eu fiquei encantada. São mães diferentes, Sim. histórias diferentes. E tá tudo certo, não é uma tudo ótimo. regra. Não, né? exatamente. A gente dá para tirar proveito de um e outro. Fala, olha, isso aqui é legal. Sim. Mesmo aqui, né, que sempre vai fora, é muito profissional, tem muitas coisas, mas ela fala, poxa, não, eu vou aproveitar isso aqui então. Exatamente. Quando eu estiver em casa, eu que quero dar o banho, eu quero dar comidinha, porque eu vou aproveitar, porque olha lá, a Gli falou que passa rápido mesmo, É eu sente verdade, falta. exatamente. Então eu vou aproveitar, porque não tá nada de errado com quem sonha em ser uma profissional e a Sim. mãe. No meu caso, é porque este era o meu sonho. Sim. E eu sempre vou falar com muito orgulho, porque eu não quero que ninguém diminua isso. Porque a gente Claro, vê com muito certeza. isso hoje, Sim. né? A mulher buscando uma igualdade, buscando uma independência. E ela tá sofrendo muitas vezes, que não tá Sim. conseguindo, né? Mas tá tudo bem ser mãe. Tá Sabe? tudo certo, Tá tudo sim, mãe. bem. E se a avó é mara, espetacular. Melhor ainda, né, Melhor Gli? ainda. Ai, Gli, obrigado. De verdade, viu? Valeu. Obrigadão, viu? Tô muito Foi feliz. muito bom. Ah, eu também. Eu já saio daqui já hoje, já com o coraçãozinho mais preenchido. Você deu bons conselhos, Gli. Você falou algumas coisas que eu precisava ouvir, Ai, obrigada. né? Às vezes a gente faz, né? Vou fazer só um adendo pra você, porque eu vejo que hoje em dia, eu era uma pessoa muito ativa, né? Trabalhava, fazia isso, fazia aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quando eu tive que ficar muito em casa, eu senti que eu fui, tipo, um pouco abaixo, sabe?
Mas você falou uma coisa assim, aproveita que passa rápido. Às vezes eu olho pro meu filho e penso assim, será que eu tô aproveitando o suficiente? Né? Porque às vezes eu acho que parece que não tô aproveitando, mas eu olho e falo, não tô aproveitando, mas eu posso aproveitar mais, sabe? Exatamente. E com você falando, sabe, me esclareceu muita coisa, assim, e é isso, né? Ali é onde eu sou insubstituível, né? O restante Exatamente. vem, encaixa. E o filho, ele vem na hora que a gente precisa, né? Que a Eu gente escutei precisa. uma vez algo que, quando eu tô com a Lolo, porque agora no momento aqui tá bebezinha, aqui tô perto é Sim. ela. Mas eu escutei uma mensagem assim linda, quando a gente, que o bebê encosta no colo da avó, começa a dormir, ele é capaz de ouvir o som da sua história. Ai, que Cara, isso é lindo. muito lindo. E eu fiquei apaixonada. Tem uns 3 dias, ela adormeceu assim no meu colo, que ela não dorme, ela quis. E ela botou o ouvido assim, na hora eu lembrei. E ela tava ouvindo meu coração. E realmente, eu sou a história dela. Sim. Né? Tem mais para trás ainda. Sim. Mas assim, então isso é muito lindo. E passa realmente rápido. E assim, meu Deus, como é bom a gente poder proporcionar isso aos nossos pais de verdade. É verdade. Sabe? E que nem eu via a avó dos meus filhos, a paterna, e a minha mãe muito feliz, sabe, com os meus filhos, assim, embora depois de tudo que aconteceu, mas hoje eu vejo. E eu tô Tira as boas vivendo. lembranças, né? Exatamente, eu tô vivendo, assim, da melhor maneira que eu posso, sabe? A Lolo chega perto de mim, não tem momento que eu posso estar até o que eu tô assistindo, fazendo alguma coisa, uma pregação, eu paro, eu pego ela, Aproveito, né? eu aproveito, porque dá mais agora que tá contando, e agora que ela já me procura, e eu olho, e ela Ai, olha, eu falo, ai sim. meu Deus, mas é assim, sabe? Sim. E quando eu vim pra cá, eu deixei um lá com 1 mês. Ainda tem que chegar lá e começar a viver com ele Mas toda uma vai aproveitar história, tudo uma história, né? pode ter E assim certeza. é muito gostoso, é muito É bom. isso. É isso então, Gli. Obrigada mais uma vez. Ai, obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada mesmo, de verdade. Se você gostou dessa conversa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com a mamãe, futura mamãe e, claro, as avós também. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo De Mãe para Mãe. Tchau!